Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 2. Mas nós vamos ler do versículo 6 em diante, que diz assim: E disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos discípulos dos profetas, pararam a certa distância deles, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, os quais se dividiram para ambos os lados. Passaram ambos em seco. Elias é levado ao céu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que quer que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. E dura coisa, Elias disse a Eliseu: Dura coisa pediste. Todavia, se me veres quando for tomado de ti, assim te sucederá, te fará. Porém, se não me veres, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho e que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de fogo de Israel, cavalos, e nunca mais se viu. Eita Jesus! Tomado a sua veste, rasgou em duas partes, então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, voltando-se, pois, à borda do Jordão, tomou o manto e que Elias lhe deixara cair e feriu as águas e dividiu-se a ambos os lados. Até aí. Glória a Deus, aleluia. Hoje o meio de campo se enrolou, se embaraçou. Eita Jesus, sangue de Jesus tem poder. Quando Deus está para nos dar uma grande vitória, sempre acontece um grande embaraço. Sempre acontece um grande embaraço. Você se atropela na língua, você dá topada numa pedra. Mas é bom porque quando você dá a topada na pedra, você não vai para trás, você vai para frente, não é verdade? É, porque quando Deus quer, até a pedra de tropeço, ela serve de tijolo para levantar o nosso muro. Glória a Deus, aleluia. Elias e Eliseu, Elias foi enviado a Betel, a Gilgal. E ali aonde ele chegava, os discípulos dos profetas diziam a Eliseu: Sabia que ainda hoje o teu Senhor vai ser levado de ti? Eliseu dizia o quê? Cala-te, eu sei. Sabia que o teu Senhor está para ser tomado de ti? Eliseu dizia aos profetas: Calai-vos, pois eu sei. Porque se tu anda com alguém, tu sabe, tu conhece aquela pessoa. Tu sabe, tem vezes que não precisa nem falar. Só de você olhar para ela, você já sabe, já sei o que ela está pensando. Ah, já sei o que ela está imaginando. Quando eu vejo com aquela cara, com aquele jeito, já sei. Tô sabendo. Ela pensa até que eu não sei, mas eu já sei. Porque a gente passa a conhecer um ao outro de tanto andar junto. Tem muitas vezes que diz até acaba se parecendo, não é verdade? De tanto andar
um ao lado do outro. E Elias sabia, porque Deus tinha mandado, Eliseu sabia porque Deus tinha mandado Elias ir lá ungir Eliseu para ficar no lugar de Elias. Não, hoje não, eu vou te falar, viu? Eita Jesus, glória a Deus, aleluia. Então ele sabia que ele ia ser sucessor de Elias. Então ele tinha que andar ali, porque ele tinha que pegar todas as coisas, né? Ele não podia perder nada, ele tinha que ficar ali na vigília. Tem muita gente que está perdendo o tempo da visitação de Deus, o tempo da oportunidade por não vigiar. Por não vigiar. Aí deixa aquelas pessoas que se aproximam, que se aproxima com aquela carinha de santo demônio, que existe isso, santo demônio, dizendo que é santo, mas é demônio, entendeu? O demônio disfarçado de gente. Ai, não, eu só tô falando isso porque eu gosto de você. Sabe, eu vi, então por isso eu vim para te avisar. Ai, menina, tu não sabe. Ai, menino, tu não sabe. Mas Eliseu, ele já tinha ali o Elias. Então ele ia receber diretamente da fonte. Ele não ia receber diretamente do pote, não. Da garrafa, não. Ele ia receber diretamente da fonte. Via diretamente de Deus para ele. Ele ia receber de Elias, mas aí ele ia ficar conectado, era com Deus. Ele não ia receber direção de nenhum auxiliar. Não é querer ser arrogante, não é querer ser prepotente. É que tem coisa que Deus coloca pessoas para nos auxiliar, mas não é para dirigir, porque a direção ela vem de Deus. O corpo, ele só tem uma cabeça. Ele só tem um cérebro. Tu já imaginou o corpo com vários cérebros? Que bagunça que não seria nesse corpo? Porque já tem só um e tem vezes que a boca quer mandar no corpo, quer mandar na cabeça, o olho quer mandar. Tu já imaginou se a boca quisesse mandar no cérebro? Como seria o negócio? Porque o corpo é assim, ele tem 2 olhos, 2 orelhas, uma boca. Ou seja, fala menos, escuta mais, vê mais, mas fala menos. Porque quando a gente fala muito, a gente acaba falando aquilo que não deve. Uma vez, eu estava numa situação que aí eu falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer para me livrar dessa situação? Sabe o que Deus falou para mim? Faça jejum de palavras. Falei, mas existe esse negócio, jejum de palavras? Eu não sei se existe esse negócio de jejum de palavras, não, Senhor. Jejum de palavras. Falei, então tá legal. Jejum de palavras. Então, se te perguntar, por que tu não tá falando muito hoje? Que tu fala que... Aí tu fala. Não, é que eu tô fazendo jejum hoje, mas é um jejum diferente. Que jejum é esse? De palavra. Só vou falar o necessário. Sim, não, ou não e sim. Não nada mais. Não posso falar, estou no jejum de palavras. E sabe que às vezes porque a gente acaba falando e aí quando não tem o que falar, fala coisa que não deve. Fala coisa que não deve. E Elias e Eliseu tá ali andando junto. O Senhor me mandou a Jericó. Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Tão certo como vive, Senhor, a tua alma, que eu não te deixarei ir. Sozinho não, eu vou contigo. Aonde tu for, eu vou. Aonde tu for, eu vou. E ali os dois, aonde ia um, ia o outro. Diferente de Eliseu e Jaizim, não era? Diferente. Eliseu, porque Eliseu já foi ungido para ser sucessor de Elias. E Jaizim era não. E Jaizim só era aquele auxiliar. Tá vendo a diferença daquele que é ungido para ser sucessor e a diferença daquele que é ungido para ser auxiliar? Não pode um andar na frente do outro. O auxiliar tem que andar ali. No máximo do lado. Para auxiliar. Não é para ir na frente, é para auxiliar. Cada qual no seu quadrado. Porque senão o negócio vira uma bagunça. Vira uma bagunça. O pé não pode mandar na cabeça. Ele leva, mas a direção vem da cabeça. Senão vira aquele velho ditado.
Panela que muito mexe, ou sai insosso ou sai salgado. Porque um tá mexendo ali, vem, põe a pitada de sal. Daqui a pouco, será se o fulano colocou sal? Ai, não, vou colocar mais um pouquinho. Vê que tá insosso. Quando vê, não tem ninguém que come, porque a comida ficou salgada demais. O sal é bom, mas na medida certa. Se colocar demais, estraga. E ali, quando Elias pergunta para Eliseu, o que tu quer que eu te faça antes que o Senhor me leve? Me toma de ti. Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, eu não quero fazer só aquilo que tu faz, não. Eu quero fazer mais. Eu quero meu ministério mais abrangente. Eu quero orar para curar. Eu quero orar para libertar. Eu quero fazer muitas coisas pro reino de Deus. Mas não fica só naquele, porque tem gente que é assim. Ele até começa na boa carreira, mas ele para. Antes de chegar no meio, ele para. Ele para. Ali ele fica estagnado. Como que tu vai saber se tu chegasse até o fim? Ai, meu Deus, se eu chegasse até o fim, como seria? Tu vai ficar só no como seria, mas não vai saber. Por quê? Porque tu começa, mas não termina. Para no meio do caminho. E Deus não se compraz naquele que põe a mão no arado e para. Tu já imaginou? Eu rocei o mato, toquei fogo lá nas coivaras. Isso aqui é aquela roça ainda, aquela de antigamente, né? Aquela. Não é a nova, porque os novos agora é tudo campo, é tudo aradado. Aí tu roçou, tocou fogo, juntou a coivara, tá ali tudo limpo. Mas não vou plantar. Adiantou de alguma coisa? Se a tua intenção era plantar e tu não plantou, vai nascer o quê? Só mato. Tu vai comer mato? Não vai. Tu vai comer capim? Não vai. E aí adiantou alguma coisa? Não adiantou. Então se começou, então vai até o final. Não fica paralisado no meio do caminho, não. E Elias disse para Eliseu, dura coisa me pediste. Todavia, se tu me ver quando eu for tomar de ti, tu receberás. Se tu não me ver, isso não se fará. Não se fará. Tu tem que ficar, ou seja, vigia, vaso. Tu quer a unção? Então vai, paga o preço, não fica aí sentada não. Você viu que Eliseu, aonde Elias ia, ele ia atrás, porque ele queria unção. Tem gente que quer a unção, aí ele olha para a vida do irmão que está lá orando e as coisas acontecendo, está fazendo o negócio. Aí eu queria aquela unção. Aí começa o olho de seca pimenteira, começa a inveja, começa a querer bolicotar o ministério do outro. É só pedir para o Pai que ele tem em abundância para quem quiser. Mas para isso tem que ser finalidade, tem que ter uma finalidade. Abençoar a obra, abençoar o reino. Trabalhar para o reino. Não é para si próprio, não. Para se mostrar que eu sou o bonitão, que eu sou a bonitona. Não é nada disso, não. Que a gente diminua e que Deus cresça em nós. Essa é a finalidade. Não é querer se aparecer, não. Não, quer aparecer, põe uma bacia cheia de abacaxi, melancia na cabeça, abóbora, milho, e sai para o que todo mundo vai ver. Nossa, tu viu? Era aquele homem com aquela bandejona, aquela banheira na cabeça cheia de tudo, tomate, abacaxi, parecendo a Carmen Miranda. Todo mundo vai ver. Porque hoje em dia tudo é foto e vai para as redes. Todo mundo vai ver. Vai bombar nas redes. Aí tu vai aparecer. Mas vai fazendo aí no escondido, porque a semente é assim. Ela começa, antes dela nascer, ela vai lá para debaixo, fica ali naquele tempo na escuridão ali, entendeu? Aí ela vai partir, aí vai começar a inchar, aí vai começar a sair os brotinhos, aí vai começar a crescer. E quando ela começa a crescer, que ela sai debaixo da terra, que ela começa a crescer, não tem ninguém que paralisa mais o crescimento dela. E assim vai ser com você. Chegou a hora de expandir. A semente já nasceu, já tá, os galhos já começou a sair e ninguém vai parar, porque fruto com abundância vai dar. Vai dar. E ali quando ele sai, que Elias, né, chega na beira do Jordão, que Elias tira o manto, enrola ali na mão e bate na água e a água se divide em ambos lados, um para um lado, outro para o outro, e eles passam ali com os pés em terra seca. E aí chega do outro lado. E aí vem o quê? O carro de fogo. E divide um para um lado, outro para o outro. E Elias sobe ali no redemoinho, no cavalo de fogo, carruagem. E Eliseu rasga a roupa e fala, meu pai, carro de fogo. Então, ele vai lá e junta o manto de Elias. E aí ele fala, aonde está o Deus de Elias? E bate nas águas. E as águas também se dividem.
E ali os discípulos dos profetas que estavam ali, aí eles vêm atrás de Eliseu. Se prostra porque reconhece que o Deus de Elias está, o espírito de Elias está com Eliseu. E se prostra e diz: vamos buscar, viemos aqui porque a gente está querendo ver, ali está perto de Jericó, se o Senhor não levou ele para um monte, para um vale. Eliseu disse: não vai porque não está lá. Mas ele insiste que quer ir, e Eliseu deixa eles ir. E eles vão 3 dias e procura, e não acha nada. Porque quando a pessoa que tem intimidade com Deus fala, ele não está falando de si mesmo, não. Ele está falando porque ele sabe que do jeito que ele está falando assim é. Mas tem gente que não acredita, não dá crédito, e é por isso que está pagando o preço. Porque você já falou, não faça. Não é por aí, é por aqui. E quer fazer do jeito que quer. E aí paga o preço. Paga o preço. Porque de Deus não se zomba e não se brinca. E olha que Eliseu não era brincadeira, não. E ele foi até mansinho. Ele foi muito calmo porque ele não fez nada. Porque Eliseu não era de brincadeira. Aí tá, agora Eliseu tem um servo. Quem é? O Jaizinho. Tem o Jaizinho que vai acompanhar ele. Só que é diferente. Ali é só um servo, ele não é sucessor de Eliseu. Ele não poderia ser o sucessor de Eliseu? Não poderia? Ele não estava ali, estava ali andando com o profeta, olhando, porque a gente olhando, andando com a pessoa, a gente aprende, não aprende? Aprende. Mas isso é quem quer, porque tem gente que está andando com você que ele não quer aprender. Ele quer ter aquilo que tu tem, mas ele não quer aprender, não. Ele quer ganhar de mão beijada. Não quer se esforçar, não quer buscar. E não sabe quanto o preço que você já pagou para você estar onde você está. Porque quem não vê, acha que você caiu de paraquedas onde você está. Não, isso daí ela entrou de gaiata no navio. Não entrou de gaiata no navio coisa nenhuma. Pagou o preço caro e continua pagando. Porque ninguém chega assim da noite pro dia, a não ser que seja enviado pelo Satanás. Mas do jeito que sobe, desce, igual um relâmpago. Vai, desce. Subiu rápido, mas mais rápido desce. Tem que ser um negócio alicerçado ali, buscando, jejuando, orando, pagando preço, intercedendo. E aí, quando vier a tempestade, você tá firme na rocha, não tem nada que vai te abalar. Por quê? Porque tu não entrou de gaiata no navio, não. Não, tu não edificou a tua casa sobre a areia, tu edificou a tua casa sobre a rocha. Por que tem tanta gente assim que quando o vento vem lá no Brasil, aqui na Europa, ela já tá caindo de cara no chão? Na manga madura, já caiu. Por quê? Porque é tudo edificado na areia. É tudo. Né? Não, é tudo papo furado. É tudo papo furado, não tem alicerce. E a planta que não tem alicerce, não tem raiz, quando vem. Quantas plantas você já não viu? Quantas árvores você já não viu com raiz? Até tinha uma raiz um pouquinho profundo. Mas aí, dependendo da consistência da tempestade, ela arranca que sai voando igual a minha tenda. Sai voando, vai parar lá no meio da rua. Ou se não vai parar em um monte muito longe, onde ninguém sabe mais nem da notícia. Por quê? Porque não tinha raiz. A raiz não estava bem alicerçada. E já a palmeira, o bambu, não é a coisa mais difícil que tem você ver uma palmeira arrancada. Ela quebra, mas arrancar é difícil. Por quê? Porque ela é grande. Então, primeiro, a raiz tem que ser profunda. Porque quando vier o vento, tu fala: Senhor, tá tendo uma tempestade aí na tua vida? Tá? Então, se preocupa não. Não se preocupa porque tu não vai ser arrancado. Pelo contrário, depois dessa tempestade, o sol vai nascer, vai brilhar. E aí tu vai ver a abundância de bênção que vai chegar na tua vida. Porque é sempre assim. É sempre assim. Um é seguido do outro. E já com aquela plantinha, coitadinha, né? Tu vê nos bosques aí, as samambaia? O vento vai, sopra, fica tudo acamadinha. O bambu, o vento sopra, ele vai com a ponta lá embaixo, e a palmeira também. E sobe de novo, e vai de novo. E verga, mas não quebra. Porque tem raiz. Tem raiz. A raiz não foi feita, não tá ali em cima da pedra, não.
Não, a raiz está profunda. E assim, era assim a raiz de Eliseu. E a raiz do Jaizinho não era a raiz do Jaizinho, era como aquela canapu, aquelas plantinhas assim, capinzinho, grama, qualquer coisa. Quando ele viu, o Jaizinho, quando ele viu tudo que Naamã levou de presente para dar para Eliseu, o que ele fez? Não, meu senhor não quis, mas eu vou dispensar esse negócio aí, não. Vou dispensar nada. O olho dele tá igual Judas, o olho dele tá no alforjo. O olho dele tá na prata, tá no ouro, tá nas vestes. E o olho do Eliseu não estava nas vestes. O olho de Eliseu estava no Senhor. É assim que o servo de Deus tem que ver. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Porque aí vem tempestade, vem relâmpago, vem trovão, mas nada te abala. Porque tu sabe que Deus é na tua vida, é na nossa vida. E quando nós sabemos que Deus é na nossa vida, pode até se levantar de onde vem. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não vai ser atingido. Por quê? Porque tu sabe que Deus está no controle de tudo. Tudo que é nosso está na mão de Deus. E tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Ai, mas eu tive um prejuízo. Se preocupa não, porque a bênção vai ser 10 vezes mais do que disso aí que tu perdeu. É assim que Deus trabalha. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O que você tem que fazer? Amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então faça isso, amados, amadas do Senhor Jesus. Porque é assim, receba a tua porção dobrada, mas não pega ela e coloca dentro de um pote, ou dentro de um bocal de vidro e tampa. O que é isso aí? Que tá ali brilhando. Essa é a porção dobrada que eu recebi. E por que ela tá aqui? Por que tu não tá usando ela? Ai, menina, deixa esse negócio aí, eu acho tão bonitinho. Mas o que tu recebeu? Menino, eu recebi o dom de cura, recebi o dom de profecia, recebi o dom de maravilha. E esse aqui é o dom de maravilha. E esse aqui é o de cura. E esse aqui é de profecia. E tu acha o quê? A fé sem ação é o quê? É morta. Adianta alguma coisa? Tu tá com a prateleira lá cheia de dons, mas nenhum tu usa. Pra que vai servir? Pra pegar poeira? Lembra dos talentos? Lembra? Para um deu 2, para um deu 3, para um deu 1. Que deu 1, ele fez o quê? Ele enterrou. Então não enterra, não. Usa aquilo que Deus te deu. Tu não pediu porção dobrada? Para quê? Agora tá com preguiça? Só comendo e indo para a direita, para a esquerda, engordando para frente, para trás, ficando aí um balseirão aí e não vai. Entra em ação. Usa aquilo que Deus te deu. Não fica colocando os olhos só nas coisas dos outros, não. Vai fazer aquilo que Deus te mandou tu fazer. Sai dessa preguiça. Sangue de Jesus tem poder. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, consagra, Senhor, esta água. Consagra, Senhor, esse azeite. Consagra, Pai, tudo aí que está do lado desse celular. No momento que essa pessoa usar desse azeite, beber desta água, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada. Não importa qual é a enfermidade, maior é a unção que Deus está colocando nesta água, neste azeite. No nome do Senhor Jesus, aonde pingar uma gota desse azeite, um pingo desta água, o poder de Deus vai se manifestar. No nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço também que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, se tiver alguma maldição hereditária, venha ser quebrada, venha ser cancelada, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito de fofoca, todo espírito de briga, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada. Repreende, Senhor, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura, espírito de enfermidade. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora da vida desta mulher, da vida deste homem. Vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios. Eu repreendo também aqueles demônios que estão entrando dentro da igreja para causar dissensão, de causar divisão entre os irmãos, causando intriga, esfriando, dividindo a obra do Senhor. Vai batendo em retirada, legião demoníaca do inferno. No nome do Senhor Jesus, sai daí deste lugar, que aí não é teu lugar, Satanás. Vai
pro quinto dos infernos, porque lá que é o teu lugar. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, toda oração contrária, todo pensamento mal lançado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, contra a nossa família, seja jogado por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, toda muralha, todo embaraço seja removido dos nossos caminhos. Pai, vai na nossa frente, Pai, tirando, Pai, tudo aquilo que estava atrapalhando, Pai, e abrindo os caminhos, dando oportunidade para aqueles que precisam de uma porta aberta, para aqueles que precisam de uma cura, que o Senhor esteja tocando para curar, Pai, que o Senhor esteja trocando para libertar, que o Senhor esteja quebrando as correntes, abrindo as portas de bronze e dando a vitória para o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende esse espírito da pombagira, da Jazabel, da Chucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindo, tranca a rua, no nome do Senhor Jesus, tu não vai trancar coisa nenhuma, demônio, no nome do Senhor Jesus, tu vai sair daí amarrado, algemado agora, lançado lá no fogo do inferno, para nunca mais sair dali, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, para remover todo aquele espírito de picuinha, aquele espírito de fofoca, aquele espírito de inveja, de olho gordo, seca pimenteira, vai batendo em retirada agora no nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, para remover aquele espírito de inveja, de olho gordo que está sobre aquela casa, sobre aquela família, para quebrar aquela obra de feitiçaria que foi lançada contra aquele casal, para destruir esse casamento. Restaura os casamentos, Pai, restaura as famílias, proteja nossas crianças, proteja a nossa casa, Pai, blinda, Senhor, blinda tudo que é nosso, Pai, com teu sangue, no nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, para tocar em cada paciente que está ali naquele hospital, que está nos corredores, que está nas macas, toca, Senhor, para curar de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, envia, Senhor, essa legião de anjo também naqueles lugares escuros, Pai, onde tá aquelas pessoas parecendo um zumbi. Envia, Pai, resgata o teu povo da escravidão que Satanás colocou esse povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, e traz de volta para tua casa, Pai. No nome do Senhor Jesus, visita também os manicômios, as penitenciárias, os abrigos, os albergues, todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, tocando do alto da cabeça à planta dos pés e livrando o teu povo de todo e qualquer mal, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.